Hoje na Sessão TV Atende vamos falar sobre as bolsas de estudo que influenciam aí muitos jovens a estudar e dar até sequência uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado no quesito pesquisa. Em nossos estúdios, Flávio de Oliveira Neto, físico, também fazendo doutorado, e Jéssica Marcon Bressanin, engenheira química e também doutorando. Sejam muito bem-vindos à Sessão TV Atende, é um prazer recebê-los. Flávio e Jéssica, hoje a questão, vocês estudaram em universidades estaduais, federais, têm essa bagagem, é muito importante ter esse recurso, ter esse local para vocês estarem aí aperfeiçoando ainda mais os estudos? Sim, a importância é máxima, não só no nosso próprio estudo, mas também para a gente ser capaz de desenvolver uma pesquisa. A gente tem que ter uma dedicação que é exclusiva, a gente não tem permissão de ter nenhuma outra fonte de renda que não esteja diretamente vinculada à nossa própria pesquisa. E como a dedicação é exclusiva, você vai passar 8, 10, 12 horas trabalhando com isso, a sua fonte de renda tem que partir daí. Então, se de repente essa fonte de renda é cortada, não tem como a pessoa que faz um trabalho desse pagar aluguel, pagar comida, pagar creche, pagar qualquer coisa. Então, a importância é máxima mesmo. Ou seja, é uma dedicação total ao trabalho. E muitas pessoas questionam, o que faz um aluno está fazendo uma pós-graduação, está fazendo o seu mestrado, seu doutorado, seu pós-doutorado, é isso? É isso mesmo o termo, né? As pessoas ficam, mas o que eles estão fazendo? Como que se pesquisa, Jéssica? Bom, os estudantes, João, de pós-graduação, stricto sensu, que são os que englobam o mestrado e o doutorado, eles desenvolvem um estudo, uma pesquisa para gerar conhecimento. E quando eu falo gerar conhecimento, fica até um pouco redundante, mas é de fato uma atividade ativa, é um pouco diferente desse conceito que a gente tem aí de sala de aula, né? Claro que tem uma parcela que é desenvolvida em sala de aula, bem no início, mas a grande parte do trabalho é na execução da pesquisa para gerar conhecimento. E essa geração de conhecimento é um pouco global, né? Mas ela envolve tanto uma geração de conhecimento para um produto que é palpável, é concreto, por exemplo, novos medicamentos, novas vacinas, inovações, novas tecnologias, como também para um conhecimento que não é palpável, um pouco mais abstrato, como, por exemplo, o estudo do comportamento do ser humano em sociedade, o estudo da evolução da humanidade para poder aprender com os erros do passado e orientar políticas públicas para o presente e para o futuro. Ou seja, isso toma todo o tempo de vocês têm que se dedicar integralmente. Normalmente, às vezes existe uma variação de tempo da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, mas, ou seja, é uma dedicação exclusiva à pesquisa. E onde vocês desenvolvem esse trabalho? É na própria universidade? É na própria universidade ou parceiros da universidade. Tanto o mestrado quanto o doutorado, o pós-doc, eles têm em comum um orientador. Esse orientador é um professor da faculdade que recebe a missão de orientar esse aluno para ele conseguir fazer a sua própria pesquisa. Como a Jéssica disse, é uma atividade realmente ativa. O orientador está ali para dar um aval e guiar o aluno. Só que esse aluno, o orientando, ele tem toda a responsabilidade pelo desenvolvimento da pesquisa dele e como que ele vai conseguir esses resultados. Tudo isso depende da atitude dele. O orientador é como se fosse aquela pessoa um pouco mais acima, que vai simplesmente guiar, porque tem mais experiência, mais vivência. Isso acontece nas próprias faculdades, nas universidades. E quando, aí depende um pouco da área, se for uma área mais experimental, tem toda essa parte laboratorial, às vezes não é dentro da própria universidade, mas sempre com algum parceiro dela. Quando é em alguma área um pouco mais teórica, aí também a gente vai para dentro da universidade. Também tem quem faz pesquisa de campo, então ele tem que fazer um trabalho de coleta de dados, aí se for mais da parte biológica, tem que ir para algum lugar distante, ou uma parte mais geográfica. Depois ele volta com esses dados e aí fica muito tempo trabalhando em cima para conseguir notar algum padrão, alguma coisa que vai desencadear o trabalho dele. Isso, hoje, para fazer uma pesquisa, fazer toda uma formação dessa, qual que é a importância do setor público para esse tipo de pesquisa? Porque hoje se fala muito em cortar pesquisas, algumas estão parando, outras estão continuando, tem hora que fala que vai ter mais vaga, tem hora que não fala. Então existe toda essa incerteza nesse meio acadêmico. Qual que é a importância hoje de ter o setor
público para a pesquisa? Da parte do setor público, a gente estava pesquisando e em 2017 a porcentagem das novas patentes que surgiram nesse ano, que vem de um financiamento do setor público, é de 87%, contra apenas 13% que envolve o setor privado. Então a gente vê que o investimento do setor público é de total importância, é quase 90% nas nossas próprias patentes, que também vão voltar de uma forma de dinheiro, uma forma financeira para a gente, vem do setor público. Se o setor público ele começa a cortar as pesquisas, não só o número de patentes vai diminuir, mas o retorno para a sociedade como um todo também diminui. Esse é um ponto muito delicado, porque é muito divulgado que estamos com falta de dinheiro, então a gente tem que fazer um pouco de corte, pequenos sacrifícios em prol disso. Sendo que esses sacrifícios não são tão inteligentes assim, justamente porque você está cortando coisas que vão voltar para você. Gente, como que a pesquisa ela é estruturada na universidade pública? Para a pessoa adentrar o programa de pós-graduação, é preciso que ela preste uma prova seletiva para conseguir fazer parte desse programa. Dependendo da classificação dessa pessoa, ela vai conseguir uma bolsa ou não. Ela vai estar vinculada a um orientador, que é um professor da própria universidade, e eles vão elaborar junto um projeto, e através desse projeto, eles vão fazer uma pesquisa que vai visar, por exemplo, o desenvolvimento de um novo fármaco, ou então algum conceito novo de uma parte mais abstrata da física, da química, da matemática. De qualquer forma, esse procedimento vale para o mestrado e para o doutorado. O que eles têm como é orientador. E uma vez que eles estão já com esse orientador, eles vão fazer esse trabalho. O jovem pesquisador, portanto, vai ter essa função de desenvolver uma pesquisa. Em comparação com isso, ele vai receber um pagamento justamente pelo trabalho que ele está fazendo. Quem paga por isso? Bom, quem paga por isso a nível nacional, nós temos a CAPES e o CNPq, como duas instituições de fomento. A CAPES, ela geralmente paga bolsa, e o CNPq, além de bolsa, paga também equipamento, algum incentivo financeiro para a linha de pesquisa. E a nível estadual, nós temos as FAPES, João, que em Minas a gente tem a FAPEMIG, em São Paulo a FAPESP, no Rio a FAPERJ, e assim vai. Gente, hoje está acontecendo aí alguns cortes. Como estão sendo feitos esses cortes nessas áreas? Infelizmente, os cortes não têm critério nenhum de seleção. A CAPES é uma agência de fomento, como a Jéssica disse, que fornece bolsas para os estudantes a nível nacional. A CNPq também faz a mesma coisa. E os cortes que já aconteceram, eles primeiro acabaram com as bolsas de quem acabou de defender alguma coisa e o novo aluno ia conseguir pegar essa bolsa. Essa bolsa chamada de ociosa, ela já foi cortada. Assim como novos projetos também já foram cortados. Recentemente a gente teve aquele caso de uma menina que passou em primeiro lugar na seleção do doutorado dela e mesmo assim não conseguiu uma bolsa de pesquisa. Isso que a pesquisa dela era uma pesquisa extremamente importante e urgente para o Brasil. Era sobre o vírus da Zika, que está arrasando algumas regiões do país. Ela simplesmente vai deixar de poder pesquisar uma coisa que ia trazer um benefício gigante para a gente. Então esses cortes estão acontecendo sem nenhuma seleção. Primeiro foi cortado essas vagas ociosas e novos pesquisadores. E agora teve mais um corte da CNPq e a projeção que eles têm é que o pagamento só ocorreu até setembro. Eles não têm mais verba, eles estão com déficit de uns 300 milhões. Para outubro, eles não conseguem pagar mais nenhum pesquisador para o mês que vem. Então, quem está trabalhando agora já está procurando alguma coisa para alguma ajuda, algum auxílio, porque ele não vai receber no mês que vem, a menos que aconteça alguma coisa urgente para tentar apaziguar um pouco essa situação. O impacto é muito grande na sociedade, né? Isso a curto e a longo prazo, né? Sim, só para deixar um pouco mais evidente a questão da importância do setor público, né? Tu mencionou que a maior parte da pesquisa no nosso país é feita no setor público. Existem algumas pesquisas que elas não têm expectativa de trazer um retorno financeiro, que elas são extremamente importantes para a sociedade, mas elas não têm expectativa de lucro. Então, a iniciativa privada não se interessaria por pesquisas desse tipo, mas a sociedade precisa. Um exemplo muito importante é o exemplo das doenças negligenciadas, que são aquelas doenças causadas
por vírus ou bactérias ou parasitas que afetam principalmente a população de baixa renda, né? São doenças tropicais que o clima quente influencia, estimula a proliferação dos agentes transmissores, como no caso do Brasil a gente tem aí um problema grande com a dengue, né? Tem outras também, a leishmaniose, doença de Chagas, enfim, é um problema real e que essa população precisa ser tratada, precisa de uma solução e muitas vezes não é interessante para a iniciativa privada, porque não vai trazer lucro, é para uma população ali de baixa renda, né, que não tem muito acesso a saneamento, enfim. O setor público é extremamente importante nesses casos. Gente, hoje, como está a situação de vocês? Vocês fazem esse trabalho, vocês estão terminando aí um doutorado, e vocês também têm esse medo? Existe esse risco, de parar o trabalho pela metade, de não conseguir concluir? Vocês também têm essa angústia? Bom, a gente tem a nossa própria preocupação e também a empatia por colegas nossos, né? Eu faço doutorado na USP, a Jéssica faz na Unicamp. E cada um tem uma bolsa de uma agência de fomento diferente. E quando a gente conseguiu essas bolsas, o Brasil estava numa situação bem diferente e a gente estava bem tranquilo em relação a isso. A minha bolsa agora é a CAPES. A CAPES está sofrendo cortes muito grandes. A projeção dela, por exemplo, para o ano que vem é de um corte de metade. Ela vai perder 2 bilhões de reais com o próximo corte. A minha bolsa acaba no começo do ano que vem, que é quando eu vou defender meu doutorado. Então, eu acredito que, pessoalmente, eu não vou ser afetado dessa forma. Só que colegas meus vão ser, colegas meus já foram afetados, colegas que têm bolsa CNPq, por exemplo, como eu havia comentado, mês que vem já podem estar sem pagamento. Então, é aquela preocupação que você sabe que você pode ser afetado a qualquer momento e você já está vendo colegas de trabalho seus que já foram afetados também. Então, isso traz um sentimento muito ruim mesmo, um sentimento de impotência, de desvalorização, principalmente de uma área que é tão importante, como a Jéssica falou. Todo o dinheiro que a gente investe em pesquisa, a sociedade recupera, ali depois de alguns anos, muito mais. Existe uma pesquisa que mostra que o fator geralmente é em torno de 8. Para cada $1 que você investe em pesquisa, tem um retorno em alguns anos de $8. Então, parece que é dinheiro que a gente está economizando, mas na verdade é dinheiro e profissionais que a gente está perdendo. Só o pessoal está em casa matar a curiosidade. O que é teu trabalho de estudo, o seu tema de doutorado e o seu, Jéssica? Eu mexo com eletrodinâmica quântica de cavidades. Para quem tem em casa entender o que é isso. Agora eu estou mexendo principalmente com laser. O laser que vocês conhecem mesmo de pointer, qualquer coisa assim, de mouse, só que um tipo diferente de laser que eu estou tentando construir. Jéssica? Eu trabalho com simulação para avaliação e otimização, tanto econômica quanto ambiental, para a produção de biocombustíveis líquidos avançados, que são aqueles biocombustíveis que têm um impacto bem positivo aí na questão do aquecimento global, né, contrário ao aquecimento global, e que seria o bioquerosene de aviação, gasolina, mas gasolina verde, que vem da biomassa, né, aí de cana-de-açúcar, eucalipto, e diesel verde, além do etanol, né, e eletricidade, todos de fontes renováveis, de biomassa. Tá, já eu agradeço a participação de vocês, pelos esclarecimentos e por essas informações tão importantes para a sociedade. Muito obrigado. Nós agradecemos. Obrigada. Começando hoje na Sessão TV Atende, com os estudantes de doutorado Flávio de Oliveira Neto e Jéssica Marcon Bressani.